Olá, bom dia, que a paz do Senhor esteja sempre conosco, mais um dia de trabalho, mais um dia de esperança, mais um dia de fé, e que possamos mais uma vez termos a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas tarefas que nós assumimos no campo físico e no campo espiritual, e que possamos ser, talvez, aquela palavra amiga de alguém que precisa tanto no dia de hoje e que ele consiga realmente estar ali olhando para nós e lembrando da sua origem, que todos nós somos iguais, todos nós temos a origem divina, somos criados por Deus, simples e ignorantes, somos espíritos imortais e tendemos à perfectibilidade, evoluindo sempre, a cada dia, mas sempre com muito trabalho, com muita perseverança, com muito suor. Como fala aquela frase francesa, é bom suar, ou seja, é bom suar e nós precisamos suar muito para evoluir, quer seja no campo espiritual ou no campo físico. Bom dia, Vilma, que bom que você está mais uma vez conosco aí, acompanhando nosso Evangelho, auxiliando nas vibrações, com a boa vontade, porque eu falo aqui, mas quem está assistindo e principalmente quem está mais próximo de mim, com certeza, se está vibrando a favor, é uma ajuda muito grande, que nós não temos a noção da energia que vem para nós e que vai ser emanada para algum irmão também necessitado. Eu lembrei agora, rapidinho, muito lugar também tem assim. Antigamente, muito antigamente mesmo, minha mãe ouvia uma missa lá de um padre, deixava um copo de água em cima do rádio. É um copo de água, o rádio. Alguém lembra o que é rádio? Era uma caixinha lá que te ligava a tomada na eletricidade e saia a música, é o rádio. Hoje é o celular, hoje é tanta coisa moderna, né? E ela tinha uma fé que aquela água ia receber a bênção do padre. Olha a água fluidificada aí, gente, em todas as religiões. Mas a fé da pessoa que vai atrair aquela cura, aquela energia. E que nós possamos também estar emanando sempre boas energias para todas as direções. Eu acho que foi a Zuma que deve ter entrado, eu não vi a carinha, e Elizabeth talvez, não sei, que eu não vi também a manifestação, mas bom dia, que por enquanto temos 3 pessoas aqui no nosso estudo matinal do Evangelho, nosso estudo matinal do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, obrigado, Pai, vamos ao que interessa, o Evangelho. Continuando, para terminar hoje o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, falando da lei de amor, lei boa e lei difícil de entendermos e praticarmos. O número do item é o item 10, mais um comentário ainda, de um espírito amigo falando sobre a lei de amor. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem através da minha voz, amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Praticando essa sábia máxima, elevar-vos-ei de tal forma acima da matéria, que vos espiritualizeis antes de vosso despojamento terrestre. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, passastes a ter uma certeza, o avanço na direção de Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações de vossa alma. Deveis elevar-vos bem alto para poderdes julgar livres das opressões da matéria e não condenar vosso próximo antes de ter dirigido vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, honrado, consciencioso, para fazer aos outros o que quer para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que atormentam vossos irmãos para abrandá-las. É olhar a grande família humana como a sua, uma vez que reencontrareis essa família num certo período, em mundos mais avançados, pois os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados à elevação ao infinito. Por isso,
Não podeis recusar a vossos irmãos o que Deus prodigamente vos dá, porque de vossa parte estaríeis bem cômodos se vossos irmãos vos dessem aquilo de que teríeis necessidade. Portanto, dai a todos os sofrimentos uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, toda justiça. Crede que esta sábia fala, amai muito para serdes amados, fará seu caminho. Fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue uma estrada fixa, invariável. Mas vós, que me escutais, já estáis a adiantar-vos. Sois infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Mas eu não tenho nem 60. O Espírito eterno, está falando do Espírito. Mudaste de tal forma para vosso proveito que aceitais sem contestar um grande número de ideias novas sobre liberdade e fraternidade que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade as que ainda não puderam entrar em vosso cérebro. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nos ditados dos espíritos, são aceitas pela metade do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que fostes preparados por uma semente fecunda, a semente do último século, que implantou na sociedade grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o dedo do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Através desse amor, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, estender-se-ão as mãos desde os confins de vosso planeta. Reunir-se-ão para se ouvir e se amar, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desacordo entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito no Livro dos Espíritos. Tu produzirás o grande milagre do século que virá, o milagre da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação bem compreendida dessa máxima. Amai muito para seres amados. Mais uma vez, Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Nós acabamos o item Lei de Amor, mas o capítulo 11 vai mais um pouquinho ainda mais adiante, que a gente vai continuar amanhã. Então, essa terceira mensagem sobre a Lei de Amor nos coloca mais uma vez a par da responsabilidade de procurarmos crescer, evoluir, amar, respeitar a todos, para que possamos realmente ter essa noção de que ninguém consegue fazer tudo ou crescer ou evoluir sem pensar no próximo, sem tentar de alguma forma estar colaborando. Precisamos sim ter essa certeza de que não dá para ser feliz sozinho, como fala uma antiga canção que eu não lembro quem foi que escreveu, mas com certeza é uma música, uma letra, uma grande verdade. Os espíritos estão em todos os lugares. Na doutrina espírita, nós temos a certeza que eles estão, mas em outras religiões que tiveram essas mesmas mensagens, foram pessoas que foram inspiradas, porque talvez não acreditem na comunicação dos espíritos, mas com certeza os espíritos estão lá intuindo as pessoas que precisam passar mensagens semelhantes, porque em toda religião cristã, em toda religião que fala de amor, de paz, de luz, com certeza tem um espírito de luz por trás disso tudo, inspirando até mesmo as pessoas que não acreditam, que falam que é coisa do demônio, estão sendo inspiradas por espíritos, quando falam as coisas boas, por espíritos bons. E às vezes, quando começam a falar alguma coisa meio estranha, de falar mal, ou são inspirados pelo seu próprio espírito, por as suas inferioridades, ou até mesmo inspirados por espíritos assim, não tão bons e não tão a par da lei de amor. Vamos então agora passar ao Livro dos Espíritos. Aqui sim, vamos adiantar um pouquinho. O livro 2º, capítulo 6, Vida Espírita, o item 7.
lembrança da existência corpórea, ou seja, o espírito, se ele lembra da última existência corpórea. Esse que é o assunto de hoje. Questão 304. O espírito se lembra de sua existência corpórea? Sim, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que ele foi. E te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Ele começa a recordar a primeira e a última existência. Depois de muito tempo no plano espiritual, ele vai recordando aos poucos as outras existências. E como fazemos besteira de vez em quando, e a gente aprende depois, fala, caramba, que ingenuidade, o que eu fiz? Não é possível dar risada. Acontece o mesmo com os espíritos. Como o homem que, atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras, da juventude ou das puerilidades de sua infância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte? Ou seja, morreu, já lembra de tudo? Não, mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai do nevoeiro, e à medida que nela vai fixando a sua atenção. Vai voltando aos pouquinhos, né? Não é assim de imediato. E quanto mais o espírito for apegado à última existência, às coisas materiais, mais dificuldade ele vai ter de lembrar de suas outras vidas. Vai lembrar, se ele for muito preocupado com a atual, só do que ele deixou, do dinheiro que ele deixou, do cartão de crédito, do carro, da mulher, dos filhos. Isso vai ser realmente muito perturbador. Ele vai ter que se adaptar e compreender que ele já está abrindo já os olhos no plano espiritual e que o que está na terra ficará a cuidado dos que aqui estão. E as pessoas serão amparadas pelo que aqui estão e pelos espíritos amigos que estão aqui também para lhes auxiliar. É uma parte muito difícil no despertar das pessoas no mundo espiritual, principalmente todos nós que temos muito ou pouco mais aquele apego, aquela preocupação com os que ficam. 306. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos de sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo? Lembra de tudo? Lembra-se das coisas na razão das consequências que acarretam para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Vai lembrar das coisas que foram positivas, que fizeram crescer, e também daquelas que fizeram lhe tropeçar, para que consiga estudar-se e replanejar uma nova existência quando for o caso. 306A. Poderia lembrá-la se eu quisesse? Ou seja, dos detalhes, das coisas que não foram tão importantes. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não faz. Ou seja, para que ficar lembrando coisas que não trouxeram nada de bom para ele ou foram insignificantes, nem bom nem mal. 306B. Entrevê a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura? Seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito. E sabe que a cada existência se livra de alguma impureza. É o famoso balanço de final de ano, né? Ele vai estar lá, depois de recuperar sua consciência, depois de já ser curado, tratado, melhorado, estar bem, pensando, eu fazer tipo de um balanço. O que ele fez na última existência, o que pode conservar, o que pode melhorar para a próxima e o que tem que realmente ser trabalhado para ser eliminado, que atrapalhou de alguma forma a sua colheita. 307, para terminar. De que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tenha ante os olhos?
Como acontece isso? Ele tem uma sala de projeção de filmes, ele tem um DVD, ele tem um celular, como é que ele vê a sua vida precedente? De uma e outra forma. Olha só, das duas formas. Todos os atos que têm interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Ou seja, é como se ele projetasse o seu próprio espírito para o que estava acontecendo, como se estivesse vivendo novamente. É como se fosse uma animação 3D. Para quem gosta de Star Trek, vocês falam que é brincadeira, mas ela tem uma sala que chama sala de holograma, ou seja, você acaba entrando num tempo que você quer e fica tudo tão real, como se você estivesse vivendo realmente aquilo. Então, é mais ou menos isso que acontece quando o espírito está revendo o seu passado, uma situação. Ele está ali como se aquilo tudo fosse presente. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver, menos importância atribui às coisas materiais. Fazes muitas vezes a evocação de um espírito errante que acabou de deixar a terra e não se lembra dos nomes das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes, é que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo de que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Acontece muito do espírito de lembrar o nome, quando se tem às vezes uma evocação espontânea. Acontece muito nos trabalhos de orientação espiritual. Porque a preocupação dele, às vezes, é alguma coisa que ficou fixo ali na mente dele e para ele é muito importante. Daí a gente vai ter a noção do que o espírito se preocupa. Os materialistas se preocupam com os bens materiais. Muitos se preocupam com as pessoas que ficaram na terra. E muitos se preocupam com vingança. Muitos se preocupam com ódio. E às vezes esquecem até o nome que tiveram. Então, gente, um bom dia para todos vocês. Amanhã a gente retorna na questão 308 do Livro dos Espíritos para continuar o nosso estudo. E no Evangelho a gente vai continuar. Aonde a gente vai continuar? Aqui no egoísmo. Egoísmo. Outra paulada pra gente, né? Gente, um grande abraço, fique com Deus. Um bom dia, muita paz, muita luz. Que Jesus esteja sempre em nossos corações. Muita paz. Tá bom.